Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos. Aqui vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa do Mar Hub, ligados à arte, empreendedorismo e criatividade. A gente chama vários profissionais da área para conversar sobre o seu processo criativo, seu bloqueio e desbloqueio criativo. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre ilustração com o Fernando, o Drawingzilla. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Marcela. Estou super feliz com o convite. Já faz tempo que eu acompanho o trabalho de vocês, já ouvi alguns trechos, confesso que eu não ouvi o episódio inteiro de conversas que você teve com colegas muito queridos, o Vitor, o Gabriel, e vai ser muito bom ter essa hora de conversa com você, porque acho que é muito importante para a gente conseguir trocar e oxigenar, e eu gosto de dizer que às vezes é importante a gente dar um F5 no cérebro, né? Então acho que é por aí que a gente vai hoje. Exatamente. É um prazer ter você aqui hoje. Mas para começar, Fernando, como é que fala um pouquinho da sua formação, do seu trabalho e como é que principalmente começou o seu interesse pelo desenho? Legal, beleza. Bom, meu nome é Fernando, mais conhecido no mercado como Drawingzilla. Acho que é legal contar a história do Drawingzilla, depois a gente entra nos pormenores de como isso aconteceu, de onde o nome nasceu. Mas por trás do Drawingzilla tem o Fernando, tenho 32 anos, moro em São Paulo, sou pai de um menino lindo de 1 ano e 4 meses, que tira o meu sono, mas me alimenta muito criativamente, porque a gente está o tempo inteiro tendo que aprender como se adaptar, aprendendo a como fazer as coisas de uma forma diferente, porque é tudo muito novo. Não, com certeza. A criança, né, é uma novidade em tudo, né? Tudo é uma descoberta nova. E até do seu olhar, né, como artista. Exatamente, exatamente. Eu acho que é super importante, assim, eu estou fazendo é muito bom esse exercício de uma criança, que a criança traz pra gente, porque de 2 em 2 meses tudo muda, né? Então, primeiro ela não andava, não falava, daí ela começa a engatinhar, e aí a gente tem que se adaptar para o engatinhar, e depois ela começa a andar, e a gente tem que se adaptar para o andar, e depois para a fala. Então, eu acho que essa adaptabilidade, que é quase um skill aí que todo mundo tem que ter hoje quando a gente trabalha com o que a gente trabalha, porque é um mercado difícil, a gente precisa se adaptar à realidade do cliente, à realidade do briefing, ao que se pede, ao que não se pede. Eu acho que para mim está sendo um ensino muito grande, assim, tudo isso que está acontecendo na minha vida pessoal, que se mistura muito com a minha vida profissional, né? Onde eu sou ilustrador, eu trabalho muito com o mercado editorial e com o mercado publicitário. E acho que é super importante a gente trazer essa troca para desmistificar o mercado de uma forma geral, assim, porque com certeza existem diversas questões aí relacionadas ao ser artista para o mercado, né? Ser artista para o mundo capitalista. E eu vou te dizer que eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que é legal a gente conversar sobre alguns desses caminhos. O que mais? Eu acho que é isso, que de Mas apresentação, mais ou menos isso. como começou o desenho, né, na sua vida? Como é que foi seu Como primeiro começou o desenho? Você me perguntou com o que eu sou formado. E eu sempre fui um cara muito perfeccionista, assim, eu sempre gostei, né, de ter cada uma das suas coisas nas suas caixinhas e etc. Eu sou formado em publicidade. Uhum. Eu me lembro que eu entrei na faculdade de publicidade com o desejo de trabalhar como diretor de arte. E eu, logo depois do primeiro semestre, pela minha capacidade de organização e por ter, né, aberto os olhos para outras coisas que eu nem sabia que existiam, eu acabei indo por um caminho de trabalhar com planejamento criativo ou Uhum. planejamento de campanha, né? Então eu comecei a trabalhar em agência com 17 anos, isso faz muito tempo atrás, hoje eu tenho 32, é, e foi uma escola muito importante para mim, porque Uhum. foi através do planejamento que eu entendi como que se faz uma campanha, como que se estrutura uma campanha, né? O planejamento, para quem não sabe, é toda a etapa prévia da criação de uma campanha. Então, eu fazia pesquisa com os consumidores, já viajei o Brasil inteiro para entrevistar pessoas que são potenciais clientes de determinadas marcas, para depois tudo isso junto com o estudo de fontes secundárias, junto com literatura, junto com
né, essa parte de aculturamento do cliente para a gente conseguir fechar isso num conceito e passar para o time de criação, do qual eu conversava e trocava muito esses insights, e esses insights de alguma maneira virarem campanha. Então, eu trabalhei, né, nessa parte de backstage, por assim dizer, por bons 12, 13 anos, assim, primeiro em agência e depois dentro de empresa, né, em agência com esse nome de planejamento e empresa com o nome de coordenador de marca ou coordenador de branding ou alguma coisa relacionada a esse sentido. Já dentro da empresa, eu já cuidava dos times criativos, né? Então, eu cuidava de toda a parte de quem que é o consumidor, como que a gente se relaciona com ele, como que a gente cria para ele, e eu era responsável, era líder do time de criação que fazia todas essas peças. Então, essa ponte, ela começou a acontecer na minha vida, mas tem gente que acredita em retorno de Saturno, tem gente que não acredita. Eu acho que com os 30 anos ali, quando a gente vai chegando e começando a entender quem a gente realmente é, e a gente vai enchendo o saco de algumas coisas, e a gente vai amando outras coisas, eu me reapaixonei pelo desenho, que foi uma coisa que sempre teve na minha vida, de uma forma muito presente. Aham. E ali pelos 28, 29, eu de fato comecei com o Drawingzilla, numa brincadeira sabe aquela coisa do tipo, putz, sabe quando, não tem um hobby muito definido, vou desenhar aqui, eu tinha um iPad em casa e eu comecei a fazer download de capas de revista que eu achava legais e rabiscar em cima. Isso fazem uns 4 anos e meio, né? Tá. E aí, ali eu comecei a ver que, putz, eu gosto muito disso. Como que de alguma maneira eu posso trazer isso para minha realidade, né? Posso trazer isso para o mercado, posso trazer isso para o meu emprego. E eu comecei a maturar a ideia de começar a tornar isso um pouco mais público. E aí nasceu o Drawingzilla como um perfil de Instagram. No início eu não mostrava a cara, era segredo quem era o Drawingzilla, então isso de alguma maneira ajudava há 4 anos e meio, 5 anos atrás, o Instagram era muito diferente do que é hoje, né? Existia um senso de comunidade muito maior, essa coisa de eu quero saber quem que é essa pessoa, quem está por trás, isso é interessante. A entrega ela era muito maior, não existia essa competitividade de eu preciso fazer vídeos de até 30 segundos com a música do momento para ter uma chance de repente aparecer na página da pessoa, né? Então Verdade. as coisas visualmente, que eram visualmente interessantes, elas circulavam de uma forma muito mais fácil no Instagram. E como uma brincadeira, eu tinha algumas capas e eu comecei a subir no Instagram e marcar as pessoas que faziam parte do time criativo daquelas revistas, que eram pessoas que de alguma maneira eu tinha interesse em trocar com elas. Então, vamos supor, eu ia lá, fazia uma capa da Vogue Brasil, totalmente porque eu queria, não contratado, por minha visão criativa, né, uma coisa de trabalho Sim. pessoal mesmo, e postava e marcava a Paula Mello, que até hoje é editora-chefe da Vogue. Hoje somos amigos virtuais, né? A gente troca muita ideia por o tempo inteiro de putz, isso é legal, isso não é legal, e sempre que rola uma capa nova, ela me manda mensagem e fala quando que a gente vai fazer a próxima, e etc. Porque esse senso de comunidade ele começa de alguma maneira a existir quando existe o espaço para a gente colocar lá o nosso trabalho, o nosso ponto de vista, e de alguma maneira as pessoas responderem, né? Então, o Instagram ele era um campo muito fértil para isso, nessa época, lá atrás. E pouco a pouco eu comecei a ser repostado por essas pessoas que de alguma maneira elas tinham uma certa relevância dentro desse mercado, né? Então, tanto pelos editores, quanto pelos diretores de arte, quanto pelos próprios artistas às vezes, né? Eu lembro que teve uma vez que teve uma foto da Astrid Fontinelli que eu ilustrei, acho que é capa do caderno ela do jornal O Globo, e eu fui dormir e no dia seguinte eu acordei e eu tinha ganhado tipo 3.500 seguidores. Eu Nossa, falei, o que aconteceu? o que aconteceu aqui? Ela tinha repostado a capa, numa época em que ainda se ganhava 3.500 seguidores do dia para a noite. Saudades dessa época em que o nosso É, trabalho ele podia de alguma maneira ser, né, divulgado de uma forma orgânica e justa.
Então, o Drawingzilla ele acabou nascendo como uma brincadeira nesse sentido, e depois de uns 3, 4 meses em que eu estava fazendo ali por pura diversão, começou a chegar pedido de orçamento. E eu falei, opa, peraí, o que Tá é surgindo isso? alguma coisa aqui, né? Eu não tinha nem, pra você ter uma ideia, não tinha nem e-mail. Os pedidos de orçamento vinham por inbox no Instagram. Era tipo, a gente quer muito trabalhar com você, como que a gente faz? Eu não tinha empresa aberta, não tinha nada disso. E eu trabalhando lá, né, no CLT, dizendo, putz, isso daqui Aham, pra mim é uma brincadeira, como assim? E sim. aí vieram os primeiros pedidos de orçamento. Casualmente, a primeira capa que eu fiz foi para o caderno ela do jornal o Globo. É, e eu me lembro que eu fiquei muito impressionado assim que isso era possível. E eu acho que isso tem muito a ver com uma formação muito tradicional, capitalistona que a gente vive assim no Brasil, de você precisa trabalhar, fazer uma faculdade e trabalhar com alguma coisa séria, que Hum. dê dinheiro, né? Sem nem saber que existia a possibilidade de ganhar dinheiro com arte, sem nem saber que existia a possibilidade de alguma maneira, pagar as minhas contas com trabalhos como esses, né? Então, ali que começou um estalo e eu disse, putz, tem alguma coisa aqui e eu preciso começar a entender isso. Então, eu pensava, Legal, legal que você colocou, né, Fernando, assim, que você já vem de um mercado estruturado, que você falou, né? Você começou a fazer uma ponte de networking, fazendo os tags nas pessoas que você sabia que eram importantes ali na revista, dos editoriais, e depois você viu que aquilo poderia ser um caminho a ser seguido. Mas você, vindo de uma área de planejamento, você já tinha esse outro lado, um pouco mais, com de repente, certeza. estratégico, né? E Total, e aí, eu acho que esse lado do negócio, ele acaba aham, sendo essencial quando a gente quer, de alguma maneira, fazer essa virada, né, Marcela? Tem muita gente que conversa comigo que fala, eu não sei como me posicionar, eu não sei como me apresentar, eu não sei, às vezes, nem fazer, né, um PDF de apresentação dos meus uhum, trabalhos, né? uhum. E eu acho que isso, com certeza, me ajudou muito lá atrás. E aí o Fernando, artista, foi florescendo, não surgiu, mas foi florescendo Total, depois, né? total. E uma curiosidade, hoje você está somente com Drawingzilla, você já saiu Exato, do hoje eu sou 100% ilustrador, já fazem 4 anos que eu 4 não estou anos. no CLT, mas fazem 5 anos que o Drawingzilla nasceu, né, e há Aham. 4 anos eu deixei completamente o mercado tradicional e, e sou a prova viva de que dá para pagar 100% das contas, dá para guardar dinheiro, dá para fazer um negócio rentável, dá para fazer um negócio muito mais saudável trabalhando com o que a gente gosta, assim. E, enfim, eu acho que mais para frente a gente pode explorar um pouco as coisas que eu quis deixar para trás e que não me faziam bem, Aham. mas o trabalho da ilustração, o mercado da ilustração é um mercado muito fértil, um mercado que tem muitas ramificações, um mercado que te permite fazer coisas que você nunca imaginou na vida e que de fato é um mercado rentável, assim, eu acho que essa desmistificação da ideia de que não se pode ganhar dinheiro com arte, ela acaba sendo muito importante porque tem muita gente como eu lá atrás, talvez se eu soubesse dessa possibilidade e dessa realidade, eu teria entrado nesse mercado antes, porque eu já sabia desenhar e talvez eu tivesse as ferramentas. Mas foi quase como uma coisa de tipo, isso teve que se mostrar para mim, para eu entender e ir atrás, né? Porque o único caminho que eu conhecia é o caminho que contam para praticamente todo mundo aí nessa faixa etária, né? Ali quando a gente começa a sair da faculdade, existe uma pressão muito grande por é, trabalhos considerados sérios, né? Familiarmente, amigos e etc. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para E colocar os pés no chão, né? eu acho que, assim, para um artista, né, Fernanda, a gente já teve vários convidados aqui, uma pergunta que eu invariavelmente faço, né, porque, para ser artista, para mim, pelo menos, é um pouco mais essa escolha, essa decisão formal, agora você é artista, é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, ou mais, complicada, assim, do que puramente você é um médico, um engenheiro,
né? Parece que um médico engenheiro, você ganha o seu certificado, o seu diploma está aqui, tá, né? A instituição te falando, agora você pode atuar como engenheiro, como advogado, como médico, etc. O Uhum. artista, por mais que você se forme até nessa área, é uma coisa que vem, por mais que as pessoas falam, nossa, você pinta direitinho, você desenha lindo, não sei o quê, é uma coisa que vem de dentro. Você Claro. só é quando você fala, né? Eu sou artista. Por mais que Sim. várias pessoas estejam falando, comprando, mas esse momento é crucial. Qual Uhum. foi para você essa virada de chave? O que que te fez fazer essa ponte? Quando você decidiu? Foi ver que financeiramente dava? Foi ver que tecnicamente você dava? Foi ver que você já tinha cliente? Qual Eu foi vou, essa? eu vou te falar que, obviamente, tem toda essa questão estrutural, né? Quando eu fiz essa Aham, virada, hoje eu tenho 32, na época eu tinha 27 para 28, eu ainda era jovem, mas já pagava todas as minhas contas, já tinha saído de casa, já da casa dos pais, já, né? Enfim, tinha uma vida estruturada com o emprego que eu tinha. Então, obviamente, isso fala com a gente, né? Se não houvesse uma questão estrutural que me garante que eu vou conseguir pagar as minhas contas, que eu vou conseguir comer, que eu vou conseguir assistir Netflix, que eu vou conseguir pagar meu aluguel, meu condomínio, etc., isso nem aham. entraria em questão, assim. Mas eu acho que para mim o clique foi quando eu comecei a entregar trabalhos e ver eles na rua e me senti muito feliz com isso. Me senti realizado, assim, que é uma coisa que nos empregos CLT, eu nunca tinha sentido. Não nesse sentido, nesse nível. Porque quando você trabalha dentro de uma empresa, quando você vai colocar o trabalho na rua, por mais que eu trabalhasse com publicidade e botava campanha na rua, esses trabalhos eles eram da empresa, né? Uhum. Eles Sim. não eram trabalhos meus, né? E tem muitos trabalhos hoje que eu faço para a empresa e que eu vendo os desenhos e o meu nome acaba não saindo junto, mas tem muitos outros trabalhos, e aí eu acho que é onde eu mais me reconheço artista, que são os trabalhos onde eu assino junto, que Hum. é o Drawingzilla trouxe a visão criativa dele para resolver esse problema que a gente tem, né? Então, já houveram diversos trabalhos dessa maneira, existem e vão continuar existindo, que é um modelo de collab mesmo, um modelo de co-construção de a empresa ou a publicação ou o negócio ou a pessoa não sabe como resolver determinada coisa visualmente e eles chamam alguém que sente e que sabe e que pensa e que entende como que o desenho pode resolver aquilo para ela, né? Como que um texto pode deixar de ser um texto, fonte preta, página branca, e pode passar a ser uma infinidade de histórias visualmente contadas e coloridas. Ou como uma campanha pode deixar de ser uma foto de Shutterstock e passar a ser algo autoral, algo que, né, só acontece uma vez, né? Nem eu que sou artista, se quiser repetir determinado Aham. desenho, ele vai sair exatamente igual, né? E eu acho que é aí onde a magia ela acontece para mim, Marcela, porque tem muito a ver com o que a gente está passando naquele momento, Uhum. quais são as referências que a gente está vendo, qual que é o briefing que está tá acontecendo, que a gente tem que resolver. É um trabalho que tem muito a ver com o estado de espírito, assim, e isso para mim foi muito mais, como é que eu posso dizer, isso me abraçou muito mais como recompensa do que uma estabilidade dentro de uma corporação, Foi né? uma realização pessoal, né, de ver, o seu traço, com a sua autoralidade ali. E aí eu pergunto, qual que é a importância que você vê de um artista ter uma identidade clara? Aquela coisa de você falou, às vezes eu não assino junto, mas está claro que é você. Quem te conhece, bate o olho e vê, esse aqui é um Drawingzilla, não precisa, né, Legal, dessa. Qual a importância para o mercado, essa identificação com o seu traço? legal. Aí eu vou te dizer, contradizendo um pouco o que eu estava falando da questão artística e que de fato é o que faz meu coração bater. Aí eu vou te dizer que a identidade ela tem a ver com saber estruturar a sua criatividade como negócio,
né? Uhum. Que é criar traços que de alguma maneira te caracterizam dentro de um mercado e fazem você ser diferente de toda a oferta que existe, né? Então, muitas vezes o diretor de arte ele vai procurar determinado ilustrador porque ele tem aquele traço de olho, ou porque Uhum. ele tem aquela paleta de cores, ou porque ele sabe representar uma flor de um determinado jeito que outros não sabem representar. Então, quando eu fiz essa virada, né, onde se você volta lá no meu Instagram, nas postagens mais antigas, você vê que cada imagem ela tem um estilo um pouco diferente, porque eu estava experimentando, né, vendo referências diferentes e tal. Até hoje eu gosto de beber de muitas fontes, mas a consistência da identidade, né, e para mim identidade não é só ter um logotipo, ter um nome, né, ter... Para mim a identidade ela tem a ver com o brush que você escolhe, que tem que ser, eu tento repetir sempre o mesmo, com a paleta de cores que você resolve determinado trabalho ou determinados trabalhos que quando se repetem a pessoa começa a identificar com o seu trabalho, com o jeito que você desenha personagem, com o jeito que você interage com outros elementos, com o jeito que você se posiciona eventualmente nas redes sociais, então o jeito que você fala, as referências que você traz para o público que te consome, os lugares para onde você vai, de alguma maneira tudo isso, né, vai acabar fazendo parte de quase como se fosse uma trouxinha daquelas de desenho mesmo, sabe, que a gente vai carregando, e é uma Aham. trouxinha de representatividade, você representa de alguma maneira aquele universo, né? E isso acaba sendo muito importante dentro do mercado, principalmente um mercado que trabalha com questões que são visuais, né? Então, as pessoas, as pessoas que contratam, elas vão buscar alguém que entenda do que está falando, né? E se eu for lá mostrar que eu tenho 3 livros sobre determinado assunto, sobre coloração, que é uma coisa que a gente estava falando antes, sobre coloração, a pessoa vai entender que eu sei colorir alguma coisa porque eu estudei isso, ou se eu fiz 3 trabalhos com o meu estilão, que é um estilão bem marcante, para 3 empresas grandes, ela vai se sentir segura de pedir um trabalho onde ela vai conseguir repetir esse estilo dentro, obviamente, do contexto da empresa dela. Então, a questão da identidade, ela é uma coisa muito mercadológica mesmo. Ela é uma coisa que ela acaba, obviamente, que eu tenho super prazer na minha identidade, eu adoro as coisas que eu faço, o meu estilão e etc. Mas se você abrir meu sketchbook, você vai ver várias coisas que eu não posto, né, no meu site, no Instagram e etc, porque de alguma maneira eles não me ajudam a contar essa história que eu conto e que é tão importante, que me trouxe até aqui, que fez eu trabalhar com clientes muito legais e que, enfim, me realizou como ilustrador dentro da área. Então, acho que a identidade ela acaba passando por aí mesmo. Por mais que você, solte a mão, que tenha outros traços e que teste outras, né, outros desenhos e outros estilos, ali foi legal que você colocou, às vezes, um certo estilo que você está testando, soltando a mão, não diz ao storytelling que você está contando ali na sua rede social e como você quer se apresentar. Porque é um branding, né, você está ali mostrando uma identidade, mostrando o seu branding, e se você vier com cada hora uma coisa diferente, as pessoas não vão Exato. entender, né, De quem certa maneira é isso, de certa maneira deixa menos romântica a história que a gente tem para contar, né? Aquela coisa de ser artista, ser artista, vou fazer o que der na telha e etc. aham, Mas é isso que faz a carreira do ilustrador acontecer, né? É isso que faz com que os trabalhos comecem a chegar. É uma consistência, porque se uhum, não houver essa consistência, a gente vai saber desenhar muito bem, mas a gente não vai saber contar uma história, né? De um determinado ponto de vista. Então, quando chamam o Drawingzilla para fazer um trabalho, é porque eles querem o ponto de vista do Drawingzilla, né? Eles não querem só um desenho. uhum. E, e tem muito artista que aí é artista mesmo, né, de galeria, etc, que também conta essa história, né? Você pega a Marina Abramovic, ela conta as histórias dela, né? Ela vai lá, fica olhando no olho da pessoa, em silêncio, etc. De alguma maneira ela tá reforçando essa identidade dela também, né?
Sim. Enfim, se a gente vai para a história da arte, eu gosto muito do trabalho do Andy Warhol, ele fala muito sobre as coisas em série, né? Eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, se aprofundar nessa ideia de que não tem artista sem história para contar, né? Uhum. E se a gente pode contar ela de um jeito que ela nos ajude a fazer com que essa seja a nossa profissão, por que não? Sim. E você estava falando agora um pouquinho sobre o seu processo criativo, né, como é que é no ateliê, como é que vem as inspirações. Fala um pouquinho da sua rotina, de inspiração. Legal, legal. A rotina ela é bem menos glamourosa do que parece, tá? Eu acho que é Hã, importante a gente sei. pontuar isso, porque o trabalho de ilustração ele é um trabalho que dá muito trabalho. Então, Aham, por mais que às vezes pareça que a gente chegue e sente com um monte de canetinha, com um monte de lápis de cor, com giz pastel, ou com o iPad, que eu uso muito, a maioria das minhas coisas são digitais, e que a gente fique lá colorindo o dia inteiro, não. Normalmente um trabalho de ilustração ele começa com uma etapa de briefing, pesquisa de referências, um primeiro rascunho, que é um rascunho solto. Com essa aprovação desse rascunho, ele vira um rascunho um pouco mais consolidado. Com o rascunho consolidado, ele tem uma etapa de estruturação, de passar a linha, fazer o outline, depois faz a coloração, depois faz luz, depois faz sombra. Então, tem que ser um pouco metódico, mas não dá para ser completamente metódico, porque daí a inspiração ela acaba, né? Um pouco disso que você estava falando. Então, aham, para mim, essa ideia de desbloquear e de inspiração, ela mora muito na rua. Assim, eu tenho muita sorte de morar em São Paulo. É um grande privilégio, não só pela quantidade de coisa cultural que existe, mas também por estar muito próximo das oportunidades de mercado. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual em oportunidade de mercado. A gente sabe que tem pessoas que moram fora da região sudeste que muitas vezes acabam sofrendo para conseguir determinadas entradas no mercado, então eu reconheço isso como um privilégio, mas também é um grande privilégio estar perto de museu, estar perto de teatro, estar sim. perto de arte de rua, que é uma coisa que existe de uma maneira muito forte, muito rica aqui, estar perto de outros criativos com os quais eu possa trocar, assim. Então, é difícil, né, listar o nosso processo criativo e fazer com que ele seja de fato uma ordem cronológica, né? Até porque daí tira um pouco o tesão, mas eu acho que esse treino do olhar ele é muito importante. Não é um treino do olhar de só quando eu estou lá dentro do MASP vendo, né, as coisas Aham, que a Bobardi projetou e etc. Não, é você saber achar as coisas bonitas na esquina da sua rua, quando você vai levar o cachorro para passear, você entender o que é cultura popular, você vê como que na sua cidade a pizzaria, como que é a arte da caixa de pizza da sua pizzaria, né? De alguma aham. maneira ele fala sobre cultura popular, ou como que é, ou vai para o supermercado e olha as embalagens, né? E vê quais são as diferenças dessas embalagens e entende, e isso é um ponto bastante importante para mim também, entende que para fazer ilustração você precisa entender de design também, e começa a olhar para as coisas sobre um ponto de vista de design, sobre o ponto de vista de diagramação e etc. Então, é meio que uma chavinha que, para mim, depois que eu virei, é menos processo e mais olhar, sabe, Marcela? É uma coisa muito de saber treinar esse olhar e fazer com que, à medida que esse olhar ele vá passando pelas coisas, pelos lugares, vire referência, né? Vire de alguma maneira um arcabouço de coisas que você tem dentro da cabeça e que vão de alguma maneira sair pelos dedos quando a gente estiver ilustrando ou desenhando ou criando alguma coisa. Para mim é mais ou menos por aí. E Fernando, como é que é essa medida no seu processo de inspiração livre, solta ali, e o briefing, as especificações do briefing, né, o seu cliente falou: "Não, é assim, é assado", ou "quero assim, eu quero assado". Como é que é esse limiar entre a liberdade sua de criativa e as necessidades de briefing? É engraçado, essa semana eu até postei um stories no Instagram falando, vou subir um projeto aqui que é daqueles que eu mais gosto, que o resumo era, o cliente deixou eu fazer tudo do Aham, jeito que eu queria. aham, Isso é muito raro, né, Marcela? Porque quando a gente está ilustrando para uma marca, a gente está de alguma maneira
fazendo um desenho ou criando uma estética que a marca vai usar para vender, não Uhum. só diretamente, né, não só financeiramente, no sentido de campanha, mas principalmente no sentido de reforçar quais são os valores e as crenças e as identidades e a imagem que essa marca quer passar, né? Qual que é essa identidade, que nem a gente estava falando. Então, a gente tem que aprender a respeitar o cliente, né? A gente precisa aprender a respeitar o que o cliente quer, as limitações do cliente. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu trouxe comigo do mercado, porque é importante e 100% das vezes o cliente vai saber mais do negócio dele do que eu. Eu posso fazer uma coisa linda e maravilhosa, mas se no fim do dia eu fiz verde e a marca deles é vermelho e rosa, ele vai dizer, não vou usar isso daqui de jeito nenhum, né? Aqui eu estou dando um exemplo muito básico, mas Sim, podem ser diversos exemplos nesse sentido. Então, eu acho que saber descer do salto para lidar com o cliente é a lição número um, assim, para conseguir fazer essa virada. Com sorte, a gente encontra no meio do caminho clientes que deixam a gente fazer o que a gente quer, e esses são os mais legais, e normalmente esses são os que assinam junto com a gente. Mas eu me encontro hoje em dia, eu encontro o meu prazer, na maioria das vezes, em trabalhos pessoais, mais em trabalhos pessoais do que em trabalhos comerciais, porque no fim do dia é isso, né? A gente está desenhando para responder a necessidade de alguém e não para ir lá e mostrar de alguma maneira ou da maneira que a gente quiser as coisas que a gente quer, né? Eu adoro fazer personagem com um olho só que isso aham, talvez não seja normal para, sei lá, 50% dos clientes. Tem uns que topam a loucura, tem outros que não, e tudo bem, beleza, vamos lá, vida que segue. O jogo ele é setado pelo que quem tá pagando a conta manda, né? sim, Então, de alguma maneira, eu não quero, de forma alguma, que esse episódio do podcast tire a magia do trabalhar com arte, mas tem algumas coisas que elas precisam ser colocadas, porque se a gente briga por elas, a gente não vai para frente, né? Então, acho que saber escolher as brigas acaba sendo bastante importante nesse sentido. exatamente. E Fernando, como é que você define esse momento que você fala: "Tá, minha arte está pronta, estou Uhum. feliz, é assim, finalizei"? Porque artista, às vezes, depois que termina, ele ainda costuma, né: "Deixa eu dar uma namorada aqui, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar aqui", e aquele momento de: "Acabou, deixa eu largar aqui meu lápis digital e tal", e o que define isso para você? Eu vou te falar que o meu processo pessoal, para quando eu estou fazendo coisas para mim, principalmente quando eu falo das capas, que eu gosto muito de ilustrar em cima, é um processo de 2 a 3 semanas, assim, para eu fazer uma Uhum, coisa dessa. Por isso que eu brigo tanto com a história do algoritmo e das redes sociais hoje bebendo conteúdo como se fosse gasolina, né? uhum, E fazendo com que as pessoas cada vez criem de forma mais rasa ou copiando outras pessoas, porque elas não têm tempo para fazer coisas que realmente são originais. Então, isso é uma coisa que já me incomodou muito no passado, hoje me incomoda menos, porque eu não me cobro tanto a produzir conteúdo, mas de fato, os originais, né, eles vêm de um processo, né? Eles vêm de um, deixa eu dormir, amanhã eu olho às 3 da tarde para ver se tem, né, alguma coisa que eu queira mudar. E aí, às vezes, eu olho e digo, putz, não tem nada a ver esse elemento que eu coloquei aqui, vou tirar e eu vou começar a pensar num elemento do zero. E isso que é o gostoso do processo, aham, do processo de desenhar pra gente, assim. E eu vou te falar que a hora que tá pronto, ela é muito relativa, né? Porque eu posso achar que tá pronto hoje e daqui a 3 dias olhar. Hoje eu já olho para vários trabalhos antigos e digo, putz, isso daqui não tem nada a ver. Se eu fizesse hoje, então acho que aham, treinar esse olhar, né? Saber que o nosso olhar ele evolui constantemente, eu acho que ele é mais importante do que entender que uma coisa está acabada. uhum. Nos termos de um projeto comercial, tá acabado quando o cliente diz que está acabado, né? Quando ele Então, chega: "Ok, vamos quando colocar ele na diz, tá rua". bom, o trabalho está aprovado. E aí, normalmente são, principalmente para quando a gente está fazendo projeto de publicidade, são projetos muito curtos, né? Às vezes a gente começa um trabalho Prazo, na né. segunda e na Uhum, sexta-feira o trabalho já está indo em arte final para produção, né? Então, é tudo muito rápido.
Os Sim, contatos são feitos de forma muito rápida, as buscas são feitas de forma muito rápida, e isso que eu falei de fazer o rascunho, de passar a linha, de fazer a cor, etc. Às vezes é tipo segunda rascunho, terça feedback, quarta outline, quinta feedback, sexta cor, sexta 11 da noite está entregando a cor e acabou o projeto e o cliente, o diretor de arte vai continuar com o projeto lá dentro, né, para terminar de fazer os layouts, etc. Então, é, até nisso é importante a gente entender qual que é a diferença, sim. né? Porque senão às vezes a gente fica chateado de fazer as coisas na pressão. Só que o desenho para o trabalho é de um jeito e o desenho para o prazer é de outro. Não que eu não Sim. tenha prazer em desenhar para o trabalho, claro que eu tenho, senão eu não desenharia, porque eu sei fazer isso muito bem. Mas eu acho que essa coisa contrária até me faz querer, às vezes, ficar um mês trabalhando numa peça, porque é onde, de alguma maneira, eu consigo, né, Sim. burilar cada um dos detalhes e fazer com que fique de um jeito que eu olhe e diga, meu Deus, isso daqui é muito bom, sabe? E o pessoal e o comercial, de repente você faz realmente opostos, como você falou, você leva muito mais tempo no pessoal para você fazer, você ficar pensando. Você falou: "Ah, tem dorme e acorda no dia seguinte". A dormida, né, é importante, Nossa, porque você com super importante. outros olhares, você acorda diferente, vai lá ver. O desenho também dormiu, né, também ele maturou um pouco, e aí você vai de encontro novamente. Então esses tempos, comercial e pessoal, também você fazer uma balança aí de diferença também é interessante, para você de repente ter mais Super. prazer de um lado, ter mais, né, o resultado financeiro do outro, mas você vai É super equilibrando. importante e é legal, assim, porque é quase como se fosse uma dança, assim, Sim. e esse negócio, por que que eu não me incomodo de fazer, às vezes, um projeto em uma semana desse jeito que eu estou falando? Porque, às vezes, é um projeto que vai pagar uma grana que vai deixar eu ter tempo para fazer as coisas de forma mais calma e tranquila, as minhas coisas pessoais, né? Então, que bom que é rápido, porque eu fiz o projeto, ficou redondo, ficou bonito, o cliente gostou, eu fiz do jeito que ele queria, transmitiu a ideia que ele queria transmitir, e agora eu posso fazer com calma aqui as minhas aspirações, as minhas coisas malucas, assim. Então é bom, assim, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que faz parte e que a gente aprende a conviver de um jeito legal. E falando mais tecnicamente, Fernando, qual é o tablet que você usa? Você falou que usa o iPad, né? Isso, eu uso o iPad Pro, da Apple. O primeiro iPad que eu tive era um iPad modelo iPad normal, o básico, que eu fazia umas brincadeiras ali e tal, mas quando eu resolvi, né, de fato trabalhar com isso, eu precisei aumentar. E hoje eu uso o último modelo de iPad Pro, que é o de chip M2. Provavelmente vai sair o M3 agora em maio, eu estou bem ligado porque eu sou maluco da tecnologia. Ah, legal. Ah, pega as Uso novidades todas. Já sei o que provavelmente vem por aí, enfim, gosto muito desse universo, assim, bem nerdzão mesmo. Uso muito isso daqui, que é o Apple Pencil, né? Faço Uhum. absolutamente tudo com isso, principalmente dos trabalhos comerciais. E eu tenho, estava até falando hoje, eu tenho, acho que não está aqui, acho que está lá na sala. Eu tenho um sketchbook que não é equipamento, mas de alguma maneira é onde acontecem os meus aquecimentos, assim, eu gosto muito de aquecer Ah, no papel papel e caneta mesmo. e caneta mesmo, adoro começar no Legal. papel. E então eu sempre começo no papel, depois eu vou para o iPad. 90% dos meus trabalhos eu consigo começar e terminar no iPad. Ele é uma, assim, eu sou muito fã do iPad porque ele é um equipamento, se eu posso chamar de equipamento assim, que ele permitiu que muita gente fizesse coisas que não existia a possibilidade de serem feitas antigamente, né? Essa ideia de você desenhar, que nem você desenha no papel, numa tela, com a precisão, com diferentes pincéis que emulam diferentes efeitos, fazer as finalizações e tudo num negócio que você consegue colocar debaixo do braço, como se fosse um caderno. Eu acho maravilhoso, acho fantástico, assim. Se não existisse iPad, eu não sei se eu trabalharia com ilustração na escala que eu trabalho hoje, porque de verdade, Sim. 90%
os meus trabalhos são feitos com iPad. E aí sobram uns 10% no computador, porque às vezes tem alguns trabalhos, principalmente os que exigem trabalhar com vetor, que precisam de finalização, que eu preciso fazer uma correção de cor, que eu preciso usar para fechar os arquivos e fazer todas as conferências. Mas basicamente, e quase todo o tempo, é com o iPad debaixo do braço. Ele te dá mais agilidade, né, que você falou, e os brushes diferentes ali e tudo, faz com que o trabalho fique mais fluido, né? Com certeza. E é muito bom porque, assim, eu não preciso, né, estar sentado dentro do estúdio para estar trabalhando nele, né? Eu levo ele, às vezes eu vou, sei lá, vou num médico, o iPad vai comigo, eu fico lá na sala de espera, fazendo algum rabisco que eu preciso. Dá para levar para a sala, dá para no sofá, dá para levar onde a gente quiser, né? Um negócio muito, apesar de ser grande, muito leve, É, muito fino, né? Olha isso daqui. isso. Então, eu gosto muito, assim, gosto muito, muito. Sou fã super de carteirinha e sempre tô falando lá também no Instagram que sou super apoiador. As pessoas, às vezes, elas ainda têm um pouco de pé atrás, porque é um equipamento caro, de fato é, mas vale cada centavo porque ele dura Uhum. também, né? E além de durar, ele se paga muito, porque os trabalhos que a gente consegue fazer com ele como equipamento, como hardware, eles pagam essas contas, sem dúvida nenhuma. Legal. Vamos falar de alguns momentos, seu como ilustrador. Qual foi um momento difícil e desafiador como ilustrador? Eu acho que momento difícil. Primeiro, alguns momentos difíceis são os momentos que acumulam três trabalhos, três ou quatro trabalhos para a mesma semana e principalmente quando eles não têm nada a ver um com o outro, assim, sabe? Sei lá, vou dar um exemplo, um trabalho que eu estou fazendo que é totalmente fã e divertido e cheio de personagem. Estou fazendo de manhã e à tarde eu estou fazendo um trabalho que é super floral, super bucólico e que envolve flor e que não tem nada a ver com o de manhã. E aí à noite eu estou ilustrando foto para uma marca de beleza. Então é Uhum. muito difícil e até hoje eu tenho essa dificuldade de mudar a chave, de virar a chave, porque de alguma forma a gente está passando o caminhão da polícia aqui, por isso o barulho, desculpa. Ah, De alguma forma mudar essa chave e dizer, tá bom, agora é quase como se eu estivesse entrando num novo personagem, né, para fazer uma determinada nova arte. São os dias que eu acabo mais cansado, assim, porque a gente de alguma maneira precisa fazer essas viradas de uma maneira muito rápida para conseguir cumprir os prazos. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades tá por aí. E eu acho que é, tem alguns clientes que são especialmente difíceis, assim, uhum. de que muda de briefing no meio do caminho, cliente que fica microgerenciando etapas de ajuste, cliente que apresenta novas informações quando a gente já está com 70% do trabalho feito. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso, mas Uhum. eu vou dizer que é muito difícil, assim, às vezes, porque quando isso acontece, e se acontece, a gente tem que estar coberto de alguma maneira comercialmente, né? Então, existem algumas marcas que chegam hoje e falam, ó, a gente precisa de um trabalho assim, 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 e eu preciso que você monte um orçamento para caso a gente chegue no final do projeto com ele 100% pronto, você tenha que refazer ele do zero. Isso acontece muito no mercado, principalmente para marcas grandes, porque normalmente quem cuida de um projeto, quem contrata um projeto e vai cuidar, é o time de marca, vamos supor ali, pleno, sênior. Uhum. Só que esse trabalho ele vai passando por rodadas de aprovação, né? Principalmente para projetos grandes, projetos que vão Sim. virar campanhas que vão para televisão ou para algumas mídias que podem ser mais caras. E às vezes eles vão chegar no presidente da empresa e o presidente vai dizer: não, 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 não tem nada a ver isso daqui, a gente precisa jogar no lixo e começar do zero. Então, é muito difícil lidar muitas vezes com muitas opiniões ou com pessoas com opiniões muito fortes. Eu confesso para você que eu sei lidar, aprendi a lidar, mas às vezes
eu vou te dizer que é bem difícil, assim, abrindo meu coração para Não, você. mas até para você se programar, né, se planejar, que você falou que tem várias demandas, às vezes várias na mesma semana, se um projeto começa a ter tá 70% e vem um não, começa de novo. Você Exato. começa, né, a ficar mais complicado nas suas entregas, na sua agenda. Total, total. E tem uma coisa a ver com visão criativa também, né? Com aquela coisa de, meu Deus, eu imaginei, às vezes eu tô um mês dentro do projeto, né? Eu imaginei o projeto assim, assim, assado, eu consegui entrar nele a fundo, e o resultado foi legal, e todo mundo aprovou, e chega no final e, putz, não é nada disso. Então, essas, a- eu acho que é um mercado maravilhoso, fantástico, mas também tem características de mudanças muito rápidas e a necessidade de se adaptar de uma forma que às vezes a gente não está tão acostumado a fazer no dia a dia em outros trabalhos. E um momento curioso ou engraçado que você já teve? Curioso ou engraçado, eu não sei se eu tive momentos engraçados assim. Eu acho que o mais curioso para mim é essa ideia de a gente nunca saber onde o trabalho que a gente escolheu pode nos levar, né? Essa ideia de qual que é a próxima página. Eu acho Aham. que essa falta de previsibilidade, porque a gente trabalha para o projeto, né? E não são projetos como, sei lá, eu tenho um amigo que é engenheiro ambiental e ele muda curso de rio, uma coisa Uhum. muito específica que ele faz. O projeto ele não vai variar muito, né, no sentido, né, talvez o rio vá subir de cima para baixo, não de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e é meio que isso, ele vai fazer os cálculos e vai chegar lá no como mudar. O nosso trabalho, ele, no mundo da ilustração, ele tem uma coisa muito mágica que é, eu não sei o que que eu vou estar fazendo daqui a 3 meses, né? Pode aparecer um projeto que, sei lá, semana passada eu estava fazendo um projeto para a China que um mês antes eu não fazia ideia de que ele ia acontecer, veio o pedido de proposta, a gente entregou o pedido, fechou o projeto, e o meu trabalho está sendo exposto num país que eu nunca vou nem pisar, né? Talvez eu Uhum. vá pisar um dia, mas né, tá sendo uma coisa muito específica, um projeto que eu nem divulguei ainda, vou divulgar na semana que vem, provavelmente. É, Ao mesmo tempo que nessa semana eu estou fazendo um projeto de 3 anos de comemoração para um restaurante aqui em Pinheiros, em São Paulo, sabe? Então, são trabalhos completamente diferentes, é, proporções diferentes, países diferentes, moedas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, e eu acho isso muito curioso, assim, porque não existe previsibilidade, e é muito legal, porque você fica sabendo de várias coisas completamente, né, de mundos completamente novos, assim. Eu acho que isso é muito rico culturalmente, assim. Isso é uma coisa que me pega bastante e que eu talvez teria dificuldade de voltar para um universo, para um ambiente onde eu ficasse preso num escritório respondendo e-mail ou preso no escritório em reunião das 9 às 5 para cuidar de coisas, né, cuidar de operação de negócio, né? Eu gosto de, essa semana, estar trabalhando com o Lé, na semana que vem com o CRE, na outra semana com o que vier, assim. Então, acho que é curioso e que me dá muito prazer, é mais ou menos por aí, assim. Agora, Fernando, você falou um pouquinho de contrato, né? O que se fala para um ilustrador que está começando, as atenções que ele tem que ter para um contrato? Você falou que de repente pode chegar a 100% e ter que fazer tudo de novo, já coloca isso no contrato, né? Qual que É, seriam as dicas, tipo, para você estar formatando até um orçamento que depois vai culminar, né, num contrato, mas que você já sim. coloca ali para você se resguardar como ilustrador? Eu acho que tem projetos e projetos, né? Projetos pequenos, talvez eles não vão precisar de um contrato super detalhado. Projetos grandes, eles normalmente vêm com condição sine qua non de ter o contrato, né? E na Uhum. maioria das vezes quem manda o contrato é o cliente, porque é o contrato padrão do cliente e ele tem todas essas cláusulas e exigências por aí. Mas sempre é importante a gente ter o nosso modelo de contrato, quais são as nossas coisas importantes. Se não forem usar o nosso modelo de contrato, é importante a gente saber ler o contrato que vem do cliente. Não entendeu direito?
o chat GPT está aí para nos ajudar a entender, né? A gente pode, eu acho que a inteligência artificial ela vem com muitos malefícios, mas para as coisas que de fato a gente não entende, a gente pode usar e abusar dela para facilitar a nossa vida. É, mas acho que o mais importante é a gente saber, entender quais são as coisas que elas podem de alguma maneira cair sobre a gente ou sobre o nosso trabalho no futuro. Uhum. Na proposta, temas que eu sempre coloco, na condição de uso, direito de uso. Então, todos os trabalhos eles são vendidos por um determinado tempo, para uma determinada região. Isso é super importante a gente entender, porque de fato o modelo de negócio que está por trás do mercado da ilustração. Assim. Você vender uma ilustração de forma permanente para um cliente custa um preço. Se você vender uma ilustração para esse cliente usar por um mês em uma campanha, custa muito menos, porque ele vai estar usando por aquele período. Então, sempre na proposta tem que ter período de uso, local de uso, é, sempre tem uns asteriscos que a gente precisa colocar no rodapé, falando que se o briefing mudar no meio do caminho, vai precisar ser enviado um próximo orçamento, que, né, tem diversas coisinhas aí que acontecem no meio do caminho que elas são bem importantes de é, serem analisadas. Mas se eu pudesse dar uma dica, entrar no Google, dar uma pesquisada, ver contratos prontos, existem muitos na internet, que a gente precisa aprender a se proteger. E quando a gente está trabalhando com isso, saber um pouco sobre os nossos direitos é essencial, porque a gente, por alguns momentos a gente é artista, por outros a gente é dono de um negócio, né? Ser Sim. ilustrador também é ser dono de um negócio. Então é importante a gente saber as condições nas quais a gente vai operar. Não, e contratempos acontecem, né, para um lado ou para o outro, ele tem que estar quanto mais coberto, né, melhor. Você falou um momento sobre cores, veio uma curiosidade, né, a gente tem 2 cursos no Marhub sobre cor, a gente trata um pouquinho mais da psicologia da cor para o artista, né, mas como é que é o seu tratamento de cor? Como é que você trabalha a sua paleta? Legal, eu acho que cor tem gente que diz que não, mas para mim cor é uma coisa muito pessoal, assim, é uma coisa que vem junto com o estilo, né? Que marca tanto quanto a gente fazer um traço de um jeito ou de outro, assim. Eu, pelo Uhum. menos, tenho uma relação muito próxima com determinadas paletas, assim. Por exemplo, tem uma paleta de um vermelho que é quase laranja, roxo e rosa, que eu já usei muitas vezes, que é tipo lugar seguro pra mim, assim, sabe, Marcela? É uma coisa de tipo, eu sei fazer isso daqui funcionar. Eu vejo É, muito no seu, o roxo e o rosa mesmo, você falou agora, lembrei. exato. Então, cor pra mim, ela passa muito por o que a gente quer mostrar e como a gente quer mostrar. Eu tô sempre procurando e tentando trazer cor de forma não óbvia, né? Não ter combinações que são totalmente, né? Verde e amarelo, verde e rosa, sei lá, mangueira, né? Essas cores que são mais clichês, assim. Eu gosto de misturar tons diferentes, mas é muito uma coisa de, para mim, de novo, de treinar o olho, assim, de observação. Às vezes você tá na rua e você vê um negócio e fala, poxa, que combinação de cor bonita. Ou você vai olhar para uma árvore que tem uma flor que é amarela com marrom e você nunca pensou em juntar amarelo com marrom, né? E pouco a pouco você vai de alguma maneira treinando seu olhar. E eu sempre gosto de trabalhar com cor, fazendo um primeiro teste e depois do trabalho pronto fazer variação. Para mim isso é super importante, assim, porque de alguma maneira faz com que o meu olho eu desminta o meu olho para mim mesmo, né? Eu olho e diga, não, talvez isso possa ficar mais interessante, menos interessante. Daí eu faço essas pequenas recolorações no Photoshop, mexendo mesmo em hue, saturation, naquelas coisas que o Photoshop permite. Aham. E, enfim, eu gosto muito de brincar assim, com o negócio da cor, eu acho que é uma coisa legal. Nos trabalhos comerciais, muitas vezes a gente tem a paleta pré-definida, né? Sei lá, acabei de fazer um trabalho para a Localiza que era verde sobre verde. Não tinha muitos outros caminhos em relação a isso. Agora, quando eu posso fazer dentro do meu trabalho, do meu jeito, aí eu dou uma pirada, assim, nas coisas que eu mais gosto.
Agora, Fernanda, a gente vê muita tecnologia nova, né? A gente está agora no Web3 aí crescendo. Você falou do iPad, né? Tem a caneta, tem os programas, a gente tem realidade virtual, NFT, realidade aumentada. Como é que você vê essas novas tendências para ilustração? Eu sei que você já não está na ilustração de papel, né, testando lá com, sei lá, o guache, o giz de cera, etc. Você já está no iPad, no programa, né? Não sei se você usa o Procreate ou algum outro Perfeito. programa nesse Uhum. sentido, mas o que que você vê para o futuro disso, do futuro da ilustração aí com essas Acho que novas é tendências? muito difícil a gente prever qualquer coisa hoje em dia, né? E eu acho que isso foi uma coisa que de alguma maneira, sair do mercado tradicional me ajudou a me acalmar um pouco, assim, porque essa ideia de querer prever o que que vai acontecer a Uhum, todo momento ali na frente é uma coisa, a gente já tem mil e um motivos para ter ansiedade, né? E eu acho que quando a gente trabalha com arte, talvez ficar querendo prever e ficar querendo criar guerra com inteligência artificial, como eu vejo muito artista fazendo, é tipo, não sei, é meio Cavaleiros do Apocalipse, assim, sabe? É uma coisa de, meu Deus, isso daqui vai morrer, não vai morrer. Então, eu acho que é importante sim a gente conhecer uhum, o que existe, o que vai existir. Falei antes sobre o ChatGPT, eu uso o ChatGPT para traduzir documento, coisa que eu não quero ver com, às vezes até briefing, contrato, esse contrato da China, do trabalho que eu estava falando com você, eu precisei do ChatGPT, porque senão eu não teria como ler em chinês, então ele traduziu todo o contrato para mim, para fazer todas as conferências e etc. O Midjourney já usei bastante também, às vezes quando eu estou sem ideia, eu vou para o Midjourney para pensar, né, visualmente. Ah, eu preciso desenhar uma floresta. Ele me dá 7 opções de floresta, e aí eu entendo que eu posso misturar Lé com CRE e fazer uma coisa nova, né? Eu acho que não é porque é uma inteligência virtual que necessariamente ela vai te substituir, né? Ela pode de alguma maneira servir como base, como referência. sim, Eu entendo que buscar uma referência no Midjourney que bebe de várias fontes da internet é muito semelhante a buscar uma referência no Pinterest, que uhum, bebe de várias fontes da internet também, né? Obviamente que não tem a questão da autoria, mas eu estou buscando aquela referência para fazer alguma coisa a partir dela, né? Obviamente eu não vou usar o negócio do Midjourney como se fosse de minha autoria. Algumas empresas usam, mas aí eu vou te dizer que eu acho que são empresas que são um pouco preocupadas com a questão de fazer do jeito legal, isso tem a ver com o posicionamento delas e etc. sim, Já vejo muitos clientes trazendo briefings que foram aprovados com imagens do Midjourney, então não tem mais aquela coisa antiga de o briefing chegar com, muitas vezes já chegou para mim briefing com referência de artista amigo, né? aham, Ah, olha aqui, a campanha vai ser assim, assim, assado. A gente pegou essas imagens de referência. E aí eram referências de artistas que eu conhecia. E pediu, inclusive, para eu fazer parecido. Eu acho que a inteligência artificial, ela de alguma maneira, ela bebe de várias pequenas fontes e ela nos dá uma ideia do que poderia ser um início de um início de um início de um sketch, né? E esse uhum, sketch, esse rascunho, ele vai virar outra coisa, porque eu vou estar olhando para aquilo com os meus filtros, com o meu olhar, com o meu background, com as minhas referências, eu, né, talvez naquela imagem vai ter uma planta ali no canto, só que eu vou desenhar a planta do meu jeito. Eu só quero entender que ela pode ficar naquele canto de alguma maneira, e isso vai me ajudar no meu processo, né? Então, eu acho que falta muito esse olhar para a inteligência artificial como algo que pode nos ajudar. Obviamente, tenho lá uma parcela de medo de como vai ser no futuro, porque a gente nunca sabe aonde isso pode chegar. Tenho, de alguma maneira, uma parcela de medo. Mas também acredito muito na autoralidade, sabe? Eu acho que isso talvez seja o mais importante. Voltando para a resposta da sua pergunta em relação à identidade, eu acho que saber ser autor daquilo que a gente faz, é o que vai nos segurar num mercado onde a gente talvez vai estar brigando com uma determinada máquina, né?
é muito mais legal para uma marca chegar e falar, ó, a gente contratou um artista que já trabalhou com essas marcas, que já fez esses desenhos, que já trabalhou em determinados países. É muito mais legal contar essa história, e a gente sabe a importância para as marcas de contar histórias, para as revistas nem se fala, né? Porque revista é contar história. A gente sabe que é muito mais legal, muito importante colaborar com pessoas que criam do que chegar lá e dizer, esta imagem foi gerada por uma inteligência artificial. E as regulamentações, elas vão nos ajudar com isso, né? Eu acho que, assim como tem lá no cigarro, a foto do o cigarro mata, eventualmente, campanhas geradas por inteligência artificial, 100% por inteligência artificial, elas vão ter que ter lá o disclaimer de isso daqui foi gerado por uma coisa sobre a qual a gente não tem controle, né? Então, eu acho que é muito polêmico, acho que é, assim, tema para 1 hora de podcast à parte, se você quiser uma mesa redonda, chamar mais 3 outras pessoas, a gente senta, a gente conversa, Com mas, certeza. mas É, eu acho que é uma isso, coisa que não precisa paralisar. Esse é o sim. Eu meu ponto acho de que vista. isso tudo está no início, né? Por mais que já tenha começado aí há um tempinho, eu acho que está no início dessa onda, né? Que não vai embora, que vai chegar para chegar. Então a gente tem que entender, tem que saber. A questão que você falou, né? Eu acho que o lastro, né? Você ter o royalty, o lastro, a sua assinatura logo no início da criação, de repente, de um NFT como um certificado, eu acho que ajuda o artista nesse sentido, né? Mostrar a autoralidade, né, dele quanto a isso e ir seguindo para ver o que acontece com a obra, quem são os donos, como é que, né, foi a evolução aí e ter o ganho, né, de volta aí dessas vendas em segundo, né, mercado, coisas assim, acho que coisa importante, né, para o artista hoje em dia. E eu vejo muito assim, Marcela, como aberturas de mil e uma possibilidades, assim, me dá menos medo e me dá mais o que que vai ser, né, o amanhã disso, como que isso de alguma maneira vai poder nos ajudar, né? Tem um caso muito específico meu, eu trabalho muito com capa de revista, principalmente para as minhas coisas autorais, e Aham, as capas de revista elas são num formato, né, horizontal, vertical, desculpa, vertical, retangular, né? E a gente sabe já falamos sobre o algoritmo do Instagram entregar mais as coisas em vídeo, e as capas elas começaram a não caber nos materiais em vídeo para mim no Instagram. Eu comecei a usar a ferramenta generativa do Photoshop para fazer com que as imagens coubessem, né? aham. É uma coisa que não mexe em direito autoral de ninguém e que de alguma maneira me permitiu fazer com que a minha arte ela fosse feita num formato diferente do que eu fazia lá atrás. Então, tem benefício também. Eu acho que a gente tem que olhar para isso como algo que pode nos ajudar no futuro, né? Eu vi que você também pega os seus elementos e faz o movimento, né, dos elementos, então traz uma vida ali, que eu acho que por Reels, de repente, puxa, né, o engajamento do que uma Dá foto, ilustração trabalho, estática ali, né, dá aquilo muito trabalho, dá, dá um super trabalho, assim, imagina. é um trabalho de uma semana para fazer, né, entre Segundo, outras coisas, segundos que vão se aham, repetir ali. Então eu gosto muito, acho muito legal, mas é uma coisa muito trabalhosa, porque você imagina, é uma ilustração frame a frame. Então, se você tem, não é um copo que ele vai sair daqui e vir para cá, né? Que isso pode ser feito em motion design porque ele mantém a sua forma. Ele é um copo que, vamos supor, ele eram vários caquinhos e aí eu tenho que desenhar 5 caquinhos que viram 4 caquinhos, que viram 3 caquinhos, que viram dois, que viram um, que viram um copo. E daí ele tem a água, eu tenho que fazer a gota percorrendo, e cada pose dessa é uma ilustração diferente, né? Então eu tenho que olhar para o frame anterior para desenhar o próximo frame que virou o anterior, e isso daí, às vezes, 10 segundos é um trabalhão grande, assim. nossa, É, demais. bem Ô, complexo. Fernando, vamos agora para as rapidinhas, as perguntas ao final. Quais são as suas grandes referências e influências? Se você puder citar alguns nomes, alguns trabalhos que para você, assim, cara, precisa de inspiração, você está sempre lá bebendo daquela água. Legal, que bom. Eu gosto muito de um cara argentino que hoje mora nos Estados Unidos. Eu acho que ele é referência para muita gente no mercado de ilustração, que se chama Sebastian Curi, o Seba Curi. Ele que fez essa mão que tem aqui. Ah, legal.
Ah, O trabalho dele é muito legal, ele tem uma questão de lifestyle muito atrelada ao trabalho dele, então ele deixa de ser uma pessoa que só desenha bem, ele passa a contar a história dele, ele vira personagem dos trabalhos que ele faz, então isso é muito, muito legal, fora que o trabalho é realmente muito bonito. Depois, aqui no Brasil tem o PV Azevedo, que eu tenho muita sorte de ser amigo dele, eu gosto muito do trabalho dele, o trabalho dele é foda, incrível, bonito. Sigam ele no Instagram, porque realmente vale muito, muito a pena ver é, o trabalho dele. E por último, eu acho que falando menos de pessoa e mais de, se eu pudesse falar cidade, a cidade pode ser uma influência. Eu acho que pode. São Paulo, eu acho que São Paulo para mim sempre é uma grata surpresa, assim, apesar de todos os problemas estruturais que a cidade tem com prefeito e etc. É, São Paulo é uma cidade muito multicultural, né? Uma cidade que Uhum. junta coisas de lugares muito diferentes e fazem com que isso crie um caldo de cultura que seja muito rico, muito interessante. Eu me inspiro muito na cidade, assim, diariamente. Isso é muito legal para mim. Se você pudesse sentar com o Sebas, né, que você falou, o Sebastian, tomar um café, tomar um suco, o que que você gostaria de saber dele? Eu acho que menos sobre questões técnicas e mais sobre a vida dele, né? E eu acho que aqui a gente está falando muito sobre o mercado, mas eu adoraria saber de onde você veio, como que é a sua família, se você tem irmãos, se você não tem, onde que você estudou, como que foi a sua adolescência. Eu acho que tudo isso, de alguma maneira, nos traz para onde a gente está hoje, assim. Aham. E no processo mais artístico mesmo, eu acho que entender da onde essas pessoas vêm e de que referências essas pessoas bebem e como elas chegaram no lugar que elas chegaram, são sempre formas da gente se inspirar muito e entender que não importa os caminhos da vida, de alguma maneira a gente consegue chegar em lugares muito incríveis, assim. Então, seria muito menos profissional e muito mais pessoal, assim, porque eu tenho certeza que e isso é muito importante para a gente desmistificar, que nem a gente estava falando lá no início. Entender que por trás do artista, por trás do ilustrador, por trás da marca, por trás do meu nome, Drawingzilla, existe uma pessoa que tem problemas, que tem conta para pagar, que tem alegrias, que tem perrengue, que tem, né, que tem todas as coisas que uma pessoa tem de forma normal, assim. Eu acho que isso acaba sendo bem importante, porque às vezes a gente bota o artista num lugar inatingível, mas no fim do dia é todo mundo gente, todo mundo pessoa, né? Então eu acho que eu gostaria de pessoalizar ele. Acho que essa seria a minha resposta. Eu acho que artistas que trazem também o seu dia a dia para a sua arte, né, como você falou, ele traz um pouco de lifestyle e tal, fica uma coisa, né, interessante. Eu tenho aqui esse livro aqui, ele é do Danny Gregory, não sei se você conhece, ele faz algumas ilustrações. Deixa eu fazer assim. Legal. E ele começou a desenhar também, porque ele começou a contar a história da vida dele, na verdade, através do desenho. E depois o desenho se tornou uma parte, né, de superar certas coisas da vida e uma parte de ganhar a vida dele. Mas é muito autoral. Você lê o livro dele, você entende de onde veio, né, cada motivação, cada traço, o que que ele desenha, tá tudo Legal. ali na personalidade dele, né, na história de vida dele, que nesse caso é uma história muito forte, trágica, tem, né, tem perdas grandes e tal, mas que ele foi trazendo para o desenho de uma forma mais lúdica, né, que foi a forma dele encarar a vida dele. Que legal. Legal, Muito boa dica. Vou anotar aqui. Legal. depois te mando. Tá bom. E filmes, livros, documentários que você gostaria, assim, de indicar, que você acha, assim, indispensável? Eu vou te falar que eu sou aquele rato de livraria, principalmente de livraria de museu, que compra um monte de livros. Você tá vendo que eu tenho um monte de coisa aqui na minha estante. Aham, Compro, e quando eu chego em casa, a única coisa que eu gosto de ver são as figuras. Porque eu sou muito visual, eu funciono muito visualmente, assim. Então, eu aham. não vou saber te dizer, né, exatamente.
sei lá, tem o lado esquerdo do cérebro, que é um que se lia na época da faculdade. Obviamente tem esses livros que eles vão ser, né, como é que eu posso dizer, mais didáticos nesse sentido, mas os livros que eu gosto mesmo são os livros que contam histórias que são bonitas. Agora com meu filho, eu tô lendo muitos livros muito lindos, assim, né, porque eu acho Imagino. que o universo editorial infantil, ele é muito lúdico nesse sentido, e Sim. eu me inspiro muito daí, assim, tem um livro específico que é um zine, aí já de adulto, de uma autora que chama Maria Luque. Ela é uma argentina, e ela conta a história do avô dela que pintava quadros na época da Guerra do Paraguai e ele perdeu a mão e ele não pôde mais pintar, e, enfim, e é um livro todo ilustrado. E eu gosto muito desses tipos de livro, que são livros que a gente lê com os olhos, assim, né? Que a Uhum. gente lê com os olhos é meio redundante, porque a gente de fato lê, mas que a gente É, lê vendo, né? A gente lê enxergando. E ele é muito legal. Depois eu vou te mandar umas fotos também, chama A Mão do Pintor. Ele é muito bonito. legal. Visualmente, tem outros trabalhos que me inspiram bastante, assim, falando de coisa impressa, né? O trabalho que a Elle está fazendo no Brasil, que não sei se você já viu uma dessas novas revistas da Elle, que são, né, edições de capa dura, grandes, que são verdadeiros livros. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso de imagem, e de pesquisa cultural. Gosto muito do trabalho que eles estão fazendo. E que mais? E aí tem livro de história, né, que eu gosto muito, de livro de narrativa mesmo, assim, gosto Aham. muito de Carla Madeira, e, enfim, tô com pouco tempo de ler ultimamente, mas gosto muito porque ler a história dos outros é uma coisa que me ajuda a ter ideias diferentes daquelas que eu vivo no meu dia a dia, assim, me ajuda mesmo dentro de casa a ter horizonte, assim, então acho Você que diz essa é até, você citou Carla Madeira, é completamente, não tem ilustração, completamente narrativa, não, mas aí que ali, narrativa sim, mesmo. Porque entendi. tem a capacidade de me levar para ler livro, assim, Uhum. né, de ficção, tem mais capacidade de me levar para lugares novos do que ver um filme no Netflix ou na televisão. Talvez no cinema eu consiga, mas em casa, com a TV ligada, essa história de celular, Instagram, etc., a gente fica o tempo todo, a gente não consegue se conectar de verdade. Eu normalmente leio antes de dormir, então eu deito, leio normalmente um, dois capítulos e é maravilhoso, assim, porque eu me transporto para outros lugares, para outras histórias, para outros personagens, e isso é bastante rico para mim, assim, porque eu amplio de alguma maneira o espaço que eu estou convivendo, que no dia a dia é a rotina, né? É o levar o filho na escola, é resolver o almoço, é ilustrar para entregar para o cliente. Então, é importante para mim, é quase uma conversa assim com outras pessoas, assim, eu gosto muito. Não, e o autor vai criando o contexto, vai descrevendo, e você com a sua imaginação vai montando aquilo ali, Para quem né. é visual, né? Então, isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Eu Ela vai gosto muito. colocando, textura, cor, né, fazendo do seu jeito, né. Legal. Total, E para quem total. está começando, Fernando, qual o conselho você gostaria de ter recebido, assim, no início da sua carreira como ilustrador, e você fala assim: "Cara, teria feito diferença, esse conselho para mim eu gostaria de ter recebido no início, que seria legal"? Putz, eu acho que são muitos, assim, porque é uma caixinha de surpresa, até hoje é caixinha de surpresa, é impossível não ser, mas principalmente ter paciência e saber esperar. O mercado de ilustração ele é muito cheio de detalhes e de pequenos caminhos que só o tempo nos ajuda a enxergar, assim. Então, é, a paciência ela acaba sendo muito importante porque é um mercado que ele tem um calendário um pouco diferente do mercado normal. É um mercado, por exemplo, janeiro e fevereiro não fecha trabalho, porque as empresas, principalmente as que a gente está falando de empresas que compram ilustração para publicidade, normalmente são os meses em que elas estão fazendo o orçamento do ano, né? Então elas não vão ter dinheiro para investir naquele período
Normalmente por março elas vão aprovar o orçamento e a partir de março as coisas começam a acontecer. Isso é uma coisa que lá no início a gente não sabe, que a gente vai aprendendo na marra, e no terceiro, quarto ano que isso se repete, a gente diz, opa, existe um movimento aí, esse mercado ele realmente é sazonal. Então, eu acho que a dica é dê tempo ao tempo para você ir entendendo o mercado que você está, porque hoje em dia existe muito um sensacionalismo grande em cima do mercado de ilustração, no sentido, como em todos os mercados tem existido, né, Marcela, com essa ideia de você vai conseguir ganhar dinheiro rápido, você vai conseguir ganhar, né, até pessoas falando sobre valores específicos, falando quanto que faturou, quanto que você pode faturar, e eu acho muito assim que cada caso é um caso e cada tempo é um tempo, sabe? Então, não entre no mercado de ilustração querendo só ganhar muito dinheiro, sem entender o mercado, entender quem é o cliente, entender por que que o cliente age, quando o cliente age, como o cliente age e assim por diante. Eu acho que é importante dar um mergulho mesmo, um mergulho longo e entender que as coisas, usando ainda a narrativa do mergulho, elas vêm em ondas, né? A gente não está sempre numa maré alta, né? É importante a gente saber navegar. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso teria, se alguém tivesse me dito isso lá no início, teria me tirado algumas noites mal dormidas, no sentido de, será que vai dar certo? Porque a gente tem muito medo carregado culturalmente, né? Sim, Eu sim. sempre tive muito medo daquela história de, vai virar artista? Como assim, né? Aquela coisa você é ilustrador, e a família olha para você e fala, tá, mas como que você vai ganhar dinheiro, né? Então, culturalmente dá muito medo e eu acho que é normal a gente sentir medo, mas eu acho que quem tiver coragem e conseguir passar por esse tempo e entender o mercado mais a fundo, com mais calma, saber se adaptar a ele, tem muito espaço e sempre vai ter para quem tiver criatividade, originalidade, traço bom e souber se comunicar. Eu acho que é mais ou menos por aí. E a última pergunta, Fernando, que eu não posso deixar de falar, como é que surgiu o nome, né? Como surgiu o nome Drawzilla? Você sabe que essa é uma conta que eu tinha para só salvar referências no Instagram. Conta fechada. E conta fechada de só salvar referências e eu gostava muito de ver coisa de ilustração. Eu falei, vou botar Drawzilla aí e vamos Aham. ver, né? Tipo, e na hora de começar a postar as coisas de uma forma um pouco mais programada, eu falei, vou usar essa conta mesmo aqui. E ficou. Então, foi uma coisa muito sem querer querendo, que quando rolou, rolou, e o nome é uma coisa que me acompanha muito até hoje. Eu pensei em algumas vezes em tirar, mas eu acho que Drawzilla, normalmente a pessoa talvez ela não vai saber exatamente como que fala, como que escreve, mas ela vai saber que é aquele cara que tem um nome diferente do Sim. que Fernando, né? O Fernando que desenha, né? Por mais que eu usasse o meu sobrenome, eu acho que de alguma maneira tem a ver com esse pacote de marca que a gente está falando aí tanto, né? Com essa ideia de identidade, com essa ideia de que é alguma coisa maior do que uma pessoa. Eu sou um cara muito tranquilo, um cara que sou pai, que nem eu estava falando, casado, tenho rotina. Talvez a minha vida não seja tão interessante para eu contar essa história, mas quando eu sou Drawzilla, eu sou um pouco mais interessante, assim, sabe? Eu tenho um pouco essa coisa de. Quando eu sou Drawzilla, eu posso extrapolar um pouco os limites do dia a dia da rotina, assim. Então, para mim Legal. foi importante ter esse nome, esse personagem, e ele acabou nascendo de uma ideia que nem era para ser isso que acabou sendo. Legal. Fernando, quero te agradecer muito esse papo, essa troca Imagina. aqui com a gente, trazer um pouquinho da sua história, dos seus insights, né, da sua carreira. Muito legal, acho que com certeza vai ajudar muita gente que está começando, muita gente que já está no meio dessa jornada a inspirar, né, a seguir essa carreira inspiradora. Cada vez que eu vejo um desenho seu, fico ansiando aí para ver outra capa, né, para ver a movimentação dos itens e tal, que é esteticamente muito bonito, né. Mas Bom, eu queria te fico muito, agradecer muito muito. feliz. Que bom. E As capas elas vão voltar, uma coisa que sempre pedem, mas aham, elas, graças a Deus, não estão acontecendo porque está rolando muito trabalho e a prioridade acaba sendo a do sim, trabalho, das demandas do mercado.
Mas, e como eu falei, a capa às vezes ela vai demorar 3 semanas para ficar do jeito que eu quero, então ela é um trabalho muito mais cuidadoso. Mas eu prometo muito, vai ter muita capa esse ano ainda. A gente está em abril, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Estaremos esperando. E para o pessoal te achar, como é que faz para achar nas redes sociais, site? Como é que são os melhores links e locais? O meu site é www.drawingzilla com dois L's.com. Drawingzilla escreve como desenho e Zilla de Godzilla. E no Uhum. Instagram é @drawingzilla. Esses são os meus dois principais canais. Lá você encontra o meu e-mail, contato e etc. E seja para fazer algum trabalho, seja para trocar uma ideia, seja para ampliar os horizontes, só me chamar que eu estou sempre disponível. Maravilha. Muito obrigada, Fernando. E, Eu pessoal, que todos os agradeço. links, todas as informações do Fernando vão estar aqui embaixo do vídeo para vocês poderem ver e o trabalho dele e curtir ainda mais, tá bom? Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau.